O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido de liminar feito pela Promotoria de Justiça de Araçatuba e declarou inconstitucional a flexibilização da abertura de vários setores do comércio de Araçatuba. Ou seja, tudo vai voltar como estava antes. Somente estabelecimentos essenciais devem realmente ficar abertos. Eu tenho a Priscila Andrade ou ainda não? Consigo conversar com ela? Ao vivo ela tem os detalhes pra gente. Quando que isso começa a valer, Priscila? Bom dia. Bom, Casagrande, a suspensão valeu hoje, mas ela passa a valer amanhã. O que é que aconteceu que fez uma reviravolta no decreto terceiro no artigo 3º do decreto 21.329 do prefeito Dilador Borges aqui de Araçatuba? O que acontece é que esse decreto, que foi feito no dia 22 de abril e durou menos de 10 dias, flexibilizava o retorno de alguns serviços no comércio de Araçatuba, como, por exemplo, barbearia, salões de beleza, agências de contabilidade, imobiliárias, até lojas de vendas de peças de automóveis e motocicletas e bicicletas, por exemplo. Só que o que o Ministério Público de Araçatuba entendeu? Que estava errado. Então, impetrou uma ação para derrubar esse artigo 3º. Só que, vamos dizer, no nosso quintal, ou seja, em Araçatuba, o Ministério Público perdeu. E aí, com essa perda, porque o juiz que recebeu entendeu o seguinte, que o prefeito tem a prerrogativa de decidir quais itens ele poderia flexibilizar para o retorno do comércio. E então o Ministério Público de Araçatuba correu para o Tribunal de Justiça de São Paulo e lá eles também perderam. O que houve de diferente? É que o Procurador-Geral de Justiça entrou com outro caminho. Ele impetrou uma ação que se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade. O que isso significa em palavras para o bom entendedor? É um tipo de rédea que a Justiça pode ter, que pode indeferir qualquer decisão, inclusive um canetaço do prefeito de um município, por exemplo. Tudo o que se refere que possa ferir a Constituição Federal. Então, essa ADI, que é chamada, foi o que resultou na liminar que derrubou aí o artigo 3º desse decreto. Então, o que passa a acontecer agora? O comércio, esses setores que haviam sido beneficiados com o retorno gradual e que poderiam apenas funcionar obedecendo restrições rigorosas de higiene, cancelou tudo. Então, os salões que já haviam marcado, que já estavam fazendo o serviço, prestando o serviço, vão ter que cancelar tudo, porque a partir do dia 1º de maio já vai ser considerado proibido. Agora, o prefeito Dilador Borges, ele divulgou um vídeo que ele fez esclarecendo alguns pontos. Eu vou destacar 2. O primeiro, abre aspas, ele disse que não quis ferir a Constituição. De alguma forma, ele não quis interferir na Constituição Federal, fecha aspas. E também justificou o seguinte, nunca foi a intenção dele de fechar o comércio de Araçatuba, Casagrande. Priscila, é uma coisa que a gente tem acompanhado, é uma novela que a gente tem acompanhado, mas assim, era uma situação anunciada. O governador João Dória já tinha falado, já tinha explicado que o decreto estadual é o que vale, ou seja, não adianta o prefeito de qualquer cidade que seja tentar flexibilizar, porque o que vale é o decreto estadual. Por isso que está rolando agora toda essa novela, essa reviravolta, né? Então, reforçando, né, no dia 8, na sexta-feira que vem, o governador João Dória vai fazer um anúncio mostrando como será o calendário de reabertura da economia, ou seja, reabertura do comércio de forma gradual em várias partes do estado de São Paulo. Lembrando o que vai ser levado em consideração: número de casos na região, quantidade de leitos disponíveis em UTI e atendimento na saúde pública e também a adesão ao isolamento social. A gente está enfrentando a partir de agora um período aí de um fim de semana prolongado, né? Tem o feriado amanhã, então sexta, sábado e domingo. A tendência é que as pessoas fiquem em casa, afinal não tem o que fazer na rua. Então a tendência é que esse índice suba. Então é importante que esse índice suba, principalmente ao longo da semana que vem, para que o comércio realmente receba autorização para reabrir, para que o governo do estado não precise voltar atrás e manter por mais tempo essa questão da quarentena. Obrigado pelas informações, viu, Priscila? Só então reforçando, a Prefeitura de Araçatuba foi notificada hoje e começa a valer então amanhã.